Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. Nesta manhã, nós estamos gravando a escola dominical para vocês, aqui na quinta-feira, e vocês receberão este estudo e este culto aí no domingo pela manhã, em virtude do fato deste final de semana eu ter um compromisso em Itapeva, no final de semana, sábado, um casamento, mas eu estarei com os irmãos logo mais à noite, aí sim, ao vivo, transmitindo diretamente do nosso evento do culto das 18 horas. Então, agora pela manhã, esta mensagem foi gravada na quinta-feira, que é hoje para mim, para vocês há 3 dias atrás, e nós vamos juntos seguir com o nosso estudo da escola dominical, e adorar a Deus nesse novo dia que o Senhor fez. E eu peço a você, com a sua família, que participe desse momento de adoração, de louvor a Deus, cantando os hinos, orando, lendo as Escrituras e também participando do estudo, acolhendo a palavra do Senhor e refletindo naquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Portanto, feitas estas considerações, quero convidá-los nesse momento para que leiam a palavra do Senhor comigo. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1, do verso 13 ao verso 23, eu quero ler com vocês nesse momento. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23, é o texto para a nossa leitura inicial nesta escola dominical do dia 27 de junho, último domingo do mês. E nesse momento nós vamos também concluir neste domingo o estudo da Confissão de Fé, capítulo 25, que trata sobre a igreja. Leiamos a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, rogamos a Tua bênção sobre as nossas vidas nesse dia que o Senhor fez. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de podermos nesta manhã estudar a Tua palavra e de, ó Deus, saber que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E ao iniciar mais uma semana, nós rogamos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós e de cada uma das nossas famílias. Continue a sustentar-nos, ó Deus, por Tua graça e por Teu amor. Concede-nos, ó Deus, o perdão dos pecados, pois ainda falhamos em muitas coisas e nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e, ó Deus, carentes, necessitados da Tua misericórdia e do Teu amor. Pedimos, ó Deus, nesta manhã que receba nosso louvor e nossa gratidão e que o Senhor nos abençoe falando ao nosso coração e nos dando, ó Deus, neste dia a comunhão com a nossa família, com os nossos irmãos, mesmo que distanciados fisicamente, mas conectados, ó Deus,
primeiramente no Espírito que habita em nós e também, ó Deus, nesse momento, através deste meio de comunicação pelo qual nos unimos para estudar a Tua Palavra e para exaltar o Teu bendito e doce nome. Recebe, ó Deus, portanto, nossa gratidão e dirija-nos nesta hora, ensinando-nos a Tua Palavra. Oramos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero convidá-los para nós cantarmos 2 hinos nesse momento. E nós vamos usar para isso os hinos do Inário Novo Cântico, que é o inário usado pela nossa igreja. E o primeiro hino que nós vamos cantar é o hino de número 38. Se você tem o inário em sua casa, você pode abrir nesse número, hino de número 38, Louvores Sem Fim. A letra também será transmitida aí na sua tela. Cantemos ao Senhor. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. Mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Amém. Que haja nos nossos lábios sempre a disposição de louvar ao nosso bendito Salvador, Salvador da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, o Senhor. Nós vamos cantar também o hino de número 298 do Inário Novo Cântico, que tem como título A Pedra Fundamental, falando e cantando a respeito do grande fundamento da igreja, que é Cristo Jesus. Não é nenhum outro homem, não é nenhum pai humano,
mas é tão somente Jesus Cristo, a rocha eterna, aquele que se deu em nosso lugar para a nossa redenção. Ele é a pedra fundamental da igreja de Cristo. 298 do Inário Novo Cântico, cantemos ao Senhor. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Da igreja preciosa que Deus predestinou, sustenta pedras vivas que a graça trabalhou, e quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será o Rei Jesus. Neste edifício santo que visa ao teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos nesse momento passar para o estudo e quero te convidar mais uma vez para nós orarmos, pedindo que o Senhor, com seu Espírito, nos conduza nesse momento de estudo da sua palavra. Ó Deus, muito obrigado, porque sabemos, ó Deus, que Tu és o dono da igreja. O Teu Filho Jesus é o cabeça da igreja. E tudo aquilo, ó Deus, que nós temos a aprender está revelado na Tua palavra. Ela que é a nossa única regra de fé e prática, a palavra da verdade, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Portanto, ó Deus, conduz-nos na compreensão da Tua palavra e na utilidade destas ferramentas, como a confissão de fé, que nos ajudam, ó Deus, a organizar todo esse conteúdo de forma prática para o nosso entendimento das doutrinas, que são as doutrinas bíblicas do Senhor, registradas na Tua palavra. Conduz-nos nesse momento, fala ao nosso coração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto base para nós nesta manhã é o texto que nós lemos de Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o 23, e nós vamos ler outros textos. Entretanto, nós primeiramente vamos examinar aquilo que nós já vimos até aqui na Confissão de Fé de Westminster. Para você que está chegando agora, o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo de número 25 da Confissão, e neste capítulo nós tratamos especificamente sobre a igreja. E eu quero recapitular esse ensino com vocês até aqui. Nós já tivemos 3 manhãs falando sobre isso, e hoje nós vamos concluir este capítulo, estudando os 2 últimos parágrafos deste capítulo 25, parágrafos 5 e 6. Nós vimos até aqui, de acordo com aquilo que está registrado na confissão, eu vou ler os parágrafos e os ensinos que lá foram abordados nas semanas anteriores. O primeiro parágrafo nos ensina:
a Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. E nós aprendemos então nesse parágrafo que nenhuma denominação ou seita pode pretender para si mesmo ser a Igreja Universal, a verdadeira Igreja de Cristo, porque esta igreja ela é uma igreja universal, invisível. Por quê? Porque ela é composta pelo número dos verdadeiros cristãos que estão espalhados dentro de todas as denominações cristãs que existem no mundo hoje e de todas as épocas. A Igreja Universal, portanto, do Senhor Jesus, compõe-se de todos os eleitos de Deus, de todos os tempos, e esta igreja, nós vamos ver, ela tem por característica ser uma igreja invisível. Eu não posso identificar uma denominação ou uma igreja local como a verdadeira igreja, porque dentro de toda a igreja local você tem verdadeiros crentes e você tem aqueles que não são crentes, mas estão apenas momentaneamente dentro da igreja. Portanto, esta característica de visibilidade das igrejas locais, ela não confere exatamente com o número de salvos que estão distribuídos em outras denominações, em outras igrejas cristãs, ao longo dos séculos, em toda essa história de Deus com um povo na terra. O segundo parágrafo, portanto, ele nos chama a atenção para isso, para a visibilidade da igreja, para esta igreja visível que está distribuída aí em muitas denominações. E então a confissão de fé nos diz no segundo parágrafo: a igreja visível, que é essa que nós enxergamos, que também é católica ou universal, ou seja, que tem portas abertas para todos, sob o Evangelho, ou seja, sob a administração do Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, que era apenas a nação de Israel, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião em Cristo Jesus, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Portanto, se uma vez nós aprendemos lá no primeiro parágrafo sobre a igreja invisível, agora nós vamos aprender sobre os contornos da igreja. Aliás, se nós vimos sobre os contornos e as marcas da igreja invisível, a verdadeira igreja de Cristo, agora nós vemos nesse segundo parágrafo a natureza da igreja visível do Senhor. Esta igreja, ela é primeiramente plural. Em que sentido? Existem muitas denominações que professam a verdadeira fé em Cristo Jesus, muitas igrejas, instituições eclesiásticas espalhadas por todo o mundo. Como é que eu posso identificar uma verdadeira igreja do Senhor Jesus? É aquela igreja que preza pelos parâmetros bíblicos a respeito da verdadeira fé em Cristo Jesus, e nós trabalhamos bastante isso. Essa igreja, ela necessariamente tem que reconhecer que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a única regra de fé e prática. Essa igreja precisa reconhecer a realidade da Trindade, da obra de Cristo Jesus, a obra vicária de Cristo que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Esta igreja deve crer na ressurreição. Esta igreja, ela deve também crer na obra do Espírito Santo de edificação, de regeneração, de transformação de todo aquele que o próprio Espírito leva a crer. Esta igreja, ela respeita e obedece e cumpre os sacramentos do Senhor Jesus, instituídos pelo próprio nas Sagradas Escrituras, que é o batismo e a Santa Ceia. Esta igreja, ela se vale dos meios de graça, que é a própria palavra de Deus e sua pregação, o batismo, a ceia, as orações e esse ministério da comunhão da igreja, do povo de Deus, esta reunião, este congregamento do povo de Deus, através do qual nós somos abençoados, porque nele o Senhor fornece ministérios para a edificação da igreja. Portanto, a conclusão que se tem é que fora da igreja visível não existe de fato um cristianismo autêntico, verdadeiro, que possa ser reconhecido. Por quê?
Porque aqueles que são membros da igreja invisível, ou seja, aqueles que são verdadeiramente convertidos a Cristo Jesus, necessariamente eles estão dentro da igreja visível, servindo ao Senhor, militando aqui como peregrinos em terra estranha, servindo ao Senhor dentro de alguma comunidade local. Então veja, uma lógica que a gente pode extrair daí toda a igreja invisível está dentro da igreja visível? Sim, todos os verdadeiros crentes necessariamente eles estão compondo uma comunidade, uma igreja. Ainda que temporariamente, talvez por um motivo de mudança, por um motivo de enfermidade, ou como nós falamos aqui, por algum tropeço na fé, por alguma frustração, decepção, temporariamente alguns crentes são privados de vir à igreja, ainda assim eles nutrem no coração o desejo de estar dentro de uma comunidade visível. Muito bem. Agora, a igreja visível, ela pode dizer que ela está totalmente dentro da igreja invisível? Não, porque dentro da igreja visível existem muitas pessoas que, embora tenham entrado, fazem parte do hall de membros de uma igreja visível, não necessariamente são convertidas genuinamente a Cristo Jesus. Então nós estudamos isso também, segundo parágrafo aqui da confissão de fé. Passando para o terceiro parágrafo, nós aprendemos, e eu quero lê-lo para vocês novamente. Terceiro parágrafo nos ensina: esta igreja católica visível de Cristo, Cristo deu os ministérios, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Portanto, os teólogos de Westminster, eles, embasados nas Escrituras, eles afirmam que Deus equipa a igreja com ministérios, e nós vimos que os ministérios são esses: o apostolado, o pastorado, o ensino dos mestres, a liderança daqueles que exercem na igreja o presbiterato, o evangelista e assim por diante, né? Deus concedeu vários ministérios, vários dons à igreja, para que através desses ministérios a igreja fosse aperfeiçoada. Não apenas isso, Deus concedeu também os meios de graça: batismo, santa ceia, a Bíblia, a palavra, né, a pregação e a oração. Deus concedeu à igreja os ministros da pregação e do ensino do evangelho, que trabalham localmente cuidando de suas igrejas. Esses ministérios, junto com os seus ministros, com os seus pastores, eles compõem o corpo de liderança da igreja, que em nome de Cristo Jesus, eles governam a igreja que é de Cristo, e eles obedecem a Deus no cuidado e no zelo com esta igreja. Estes ministérios todos, eles existem para a edificação do corpo de Cristo, e portanto eles são por Deus responsabilizados por esse avanço da igreja. Eles têm esse compromisso de trabalhar pelo aperfeiçoamento da comunidade, que é a comunidade do povo de Deus. Chegamos então ao quarto parágrafo, eu quero ler para vocês. O quarto parágrafo diz: esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Bom, o que ele está afirmando, o que eles estão afirmando aqui? Muito bem, estas igrejas visíveis, essas denominações todas que ensinam a verdadeira fé cristã, elas podem ser elas podem ter maior ou menor visibilidade, dependendo da maior ou menor porcentagem de eleitos em Cristo Jesus que a compõe. A ideia aqui é o seguinte: a ideia é que quando uma igreja ela está repleta, ela está cheia, né, de verdadeiros cristãos, ela está mais semelhante à legítima e verdadeira igreja, que é a igreja invisível. Quando esta igreja ela está mais cheia de pessoas que estão
dissimulando e que não são verdadeiros filhos de Deus, mas estão momentaneamente participando da igreja, sem compromissos com a lei de Deus, sem compromissos com a adoração ao verdadeiro Deus, sem compromissos com as Escrituras, essa igreja se torna de maior visibilidade, ou seja, ela é mais visível do que invisível, ela está mais cheia de pessoas que não imitam a Cristo Jesus, que não são regeneradas, e portanto esta igreja está focada especialmente naquilo que é visível, naquilo que aparece, naquilo que é material. Nós aprendemos, especialmente semana passada, que quanto mais materializado for um culto, menos espiritual ou menos verdadeiro esse culto será. Então veja, igrejas que estão vazias de verdadeiro povo de Deus, são igrejas que necessitam de coisas visíveis, factíveis. Então precisa lá de uma água ungida, de um óleo, precisa de uma imitação da Arca da Aliança, precisa de uma série de coisas visíveis para que as pessoas se sintam em contato com aquilo que é espiritual. O que significa? Significa que são pessoas que não têm a habitação do Espírito Santo, então elas buscam algo material para materializar a sua crença, para que elas de fato tenham convicção a respeito daquilo que está sendo dito. Em contrapartida, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são realmente regenerados, eleitos pelo Senhor, que são habitados pelo Espírito Santo, eles vivem por fé, eles não vivem por aquilo que eles veem. Então a conexão deles com Deus é uma conexão espiritual. Então eles são realmente essa igreja invisível de Cristo, porque eles sentem a presença de Deus e eles não necessitam de ver sinais, de ver materializada aquela sua fé. Muito pelo contrário, eles estão ancorados de tal maneira em Cristo Jesus, auxiliados e capacitados pelo Espírito Santo de tal forma que eles não se movem, eles não andam por aquilo que vem, mas por aquilo que creem. Os sinais da visibilidade ou da veracidade da igreja são os verdadeiros sinais da igreja: um verdadeiro evangelho, um evangelho autêntico, sacramentos corretamente administrados, um culto teleolátrico e bibliocêntrico e a aplicação da verdadeira disciplina, e nós estudamos isso na semana passada. O que de fato é real, é verdadeiro, que a igreja visível deve buscar? Ela deve buscar isso: um evangelho autêntico e verdadeiro, na simplicidade e na profundidade que ele nos foi entregue por Cristo Jesus e pelos apóstolos, a real administração, a correta administração dos sacramentos, de acordo com aquilo que foi estabelecido por Cristo nos sacramentos, um culto teleolátrico, ou seja, um culto que adora somente a Deus, não tem figuras, seja figura clérica, seja figura dos músicos, ou de algum tipo de arte envolvida no momento de liturgia. Não é isso que chama a adoração das pessoas, não é para estes indivíduos, para estes elementos que a atenção das pessoas é atraída, mas um culto teleolátrico é aquele culto que tem Cristo no centro, que tem Deus no centro, e a atenção das orações, da adoração, da música, da devoção de cada membro da igreja está voltada única e exclusivamente a Cristo. Por quê? Porque o único mediador entre Deus e os homens realmente é o Senhor Jesus. Ele é o único mediador, Ele é também o cabeça da igreja, e é Ele que deve receber a adoração e o louvor, e nós somos capacitados a fazer isso pela real presença do Espírito Santo em nosso coração. Então, os agentes que compõem, que fazem parte do culto, das liturgias, eles são meramente servos de Deus, e eles estão ali para, dirigidos, amparados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus, chamarem, conduzirem o povo à adoração a Cristo Jesus, ao esclarecimento a respeito da palavra de Deus e daquilo que ela diz sobre Cristo. Então a autoridade não está em quem fala, mas a autoridade está no conteúdo daquilo que se fala, que é Cristo Jesus. Então, uma igreja visível, quanto mais cheia ela estiver de eleitos de Deus, de verdadeiros crentes, mais ela estará parecida com a igreja invisível. E quanto mais vazia de eleitos de Deus, mais ela estará enfaticamente trazendo elementos que são materiais, que são visíveis, porque esta igreja está distante de Cristo Jesus, que é o Senhor dela. Muito bem, para fechar essa parte, eu quero citar para vocês apenas 2 textos que nos lembram a respeito deste compromisso nosso. Mateus 4:10, que diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aliás, perdão,
Deuteronômio 6:13, né, que é essa citação: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. E também o Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, que nos lembra que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a verdadeira adoração é exclusivamente a Deus, só a Ele adorarás, e essa adoração, ela é realizada internamente no nosso coração, e ela é externalizada sem a necessidade de visualização, de materialização de alguma coisa que seja espiritual. Portanto, ela é em espírito e ela é autêntica, ela é verdadeira. No nosso país, especificamente nas últimas décadas, o neopentecostalismo, ele lentamente tem introduzido dentro dos cultos alguns ícones, né? Fogueira santa, água benta, óleo consagrado, como eu disse para vocês, arca da aliança, querubim ungido, e essas coisas vão para até vassoura ungida, o pessoal anda distribuindo por aí. Quanto mais materializado estiver este culto e este meio da igreja, quanto mais materializado, mais distante de Cristo ele está. Quanto mais cheio de Cristo, quanto mais bibliocêntrico ele estiver, menos materialização, menos coisas para serem enxergadas com olhos humanos, né? Nós somos chamados pela fé a essa relação com Deus. Muito bem, e então nós entramos aí no conteúdo para finalizar, que é o parágrafo 5º, que eu quero ler para vocês agora, e nós vamos caminhando então para o final, depois dessa grande recapitulação. Muito bem, o parágrafo 5º deste capítulo 25 da Confissão diz assim: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então, na semana passada eu iniciei esse parágrafo e quero terminá-lo agora. O que está sendo ensinado para nós aí são pelo menos 3 verdades importantes. A primeira delas: a igreja visível universal é a soma de todas as igrejas denominacionais e locais que professam a verdadeira fé em Cristo. Nós já vimos isso. A novidade que aparece aqui para nós é que o diabo coloca seus filhos, ou seja, os que não são realmente igreja de Cristo, dentro da igreja visível, universalizada, com o intuito de corrompê-la e de interromper-lhe o progresso. Infelizmente, a igreja de Cristo está sujeita a isso, a passar por essas situações. Nós lemos na semana passada, eu não vou repetir a leitura, mas um dos textos que nos ajuda a lembrar disso é o texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, que nos ensina a respeito do perigo que a igreja de Éfeso, uma igreja para a qual Jesus manda uma carta, estava correndo exatamente por causa da frieza dessa igreja. Por quê? Porque no meio da luta dessa igreja por preservar a palavra da verdade, esta igreja acabou abandonando o amor. E por que isso aconteceu? Porque no meio dessa luta de preservação pela palavra da verdade, muitos abandonaram o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Outros nem tinham, mas estavam engajados naquela luta, e por conta disso aquela igreja se descaracterizou, ela se afastou, alguma coisa contaminou aquela igreja, talvez alguns indivíduos, talvez algum líder, algum mestre que não tinha a verdadeira fé, não tinha a habitação do Espírito Santo de Deus, conduziu aquela igreja por alguma coisa que parecia ser muito verdadeiro, muito autêntico, mas era incompleto. A luta apologética, a luta pela verdadeira fé cristã, é autêntica, é verdadeira? É, mas se ela vier desacompanhada de amor, ela não é uma verdade absoluta, ela está capenga, e é muito próprio daqueles que não têm a verdadeira fé em Cristo Jesus, até sustentarem algum ponto da fé, mas sustentam de forma incompleta, de uma forma que desvirtua o conceito bíblico. A Bíblia nos ensina a testar todas as coisas à luz da palavra de Deus, mas essa Bíblia também nos ensina a tratar todos, inclusive ensinar a verdade em amor. Ou seja, o que aconteceu naquela igreja é que o Senhor Jesus teve que mandar uma carta dizendo: lembra-te de onde caíste,
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? Era o primeiro amor que aquela igreja tinha abandonado. Isso é apenas um exemplo para que a gente perceba que nenhuma igreja está imune a um momento de declínio espiritual. E nesse ponto, então, eu quero parar e fazer algumas considerações para vocês. Nós normalmente criticamos, né? E quando eu falo nós, eu estou falando nós mesmos, todos nós. Nós normalmente acabamos tecendo críticas duras às igrejas, às lideranças da igreja, e na maioria das vezes não é sem motivo. Existe motivo para ser criticado mesmo. Agora, o que nós precisamos realmente fazer é insistentemente, não apenas criticar, mas orar e interceder a Deus pela preservação da igreja. Porque como a igreja é composta de homens imperfeitos, mesmo aqueles que são regenerados por Cristo, são verdadeiros salvos em Cristo Jesus, pessoas sinceras, ao longo do seu exercício de fé, ao longo da sua caminhada cristã, nenhum de nós está livre de cometer um erro. Nenhum de nós está livre de exagerar em alguma coisa. E o que eu tenho notado que acontece em todas as igrejas é que em algum momento muitas pessoas, algumas mal intencionadas que querem somente ver o circo pegando fogo mesmo, mas outras bem intencionadas que querem fazer aquilo que é correto, querem fazer aquilo que elas entendem como o que Deus espera delas, muitas vezes exageram na dose. É por isso que nós temos, eu vou repetir, tanta gente fora da igreja, e se você for conversar com cada uma delas vai ter uma história de decepção, desilusão, frustração, ou com um líder, um pastor, ou com algum presbítero, ou com um diácono, ou com alguma outra pessoa, membro da igreja, um líder da sociedade dos jovens, ou um líder da sociedade auxiliadora feminina. Em algum momento da história houve um cisma, houve uma quebra, e essa quebra aconteceu por quê? Porque a igreja ela não é composta somente de pessoas crentes. Por mais que uma liderança de uma igreja se esforce para provar os seus membros, aqueles que querem adentrar, fazer parte de uma igreja, ainda assim é possível que muita gente, dissimulando, entre na igreja sem ser de Cristo. Os autores da confissão de fé, eles dizem que Satanás semeia no meio da igreja os seus filhos. Aqueles que vêm somente para mentir, para roubar, para confundir, para matar, para destruir. Às vezes nem conscientemente, mas agem dessa maneira. E então, se você tem de um lado a fraqueza daqueles que são verdadeiros crentes, que na ânsia de acertar exageram, do outro lado você tem a maldade e as ações viciadas daqueles que querem ver o circo pegando fogo. E portanto o ambiente da igreja é um ambiente onde nós precisamos extremamente da capacitação do Espírito Santo de Deus, do exercício dos dons espirituais, do exercício do amor, do perdão, da misericórdia, da graça. E tudo isso, no final das contas, a notícia boa é que tudo isso funciona para o aperfeiçoamento da igreja. E nós glorificamos a Deus por isso. Porque no final das contas, Cristo será glorificado e você será aperfeiçoado. Mas não significa que é fácil. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades nesse processo. Para a gente compreender um pouquinho melhor, deixa eu ler para vocês Mateus 13, versos 37 e 39. Veja que o próprio Senhor Jesus alertou os apóstolos sobre isso. Ele diz, através de uma parábola: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, é o Filho de Deus, né? Filho do homem em maiúsculo, quando você lê isso aí em Mateus, está fazendo a referência a Cristo. O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo onde são semeadas as sementes é o mundo. Jesus está explicando a parábola do joio e do trigo. A boa semente são os filhos do reino de Deus, né? Ou seja, aqueles que são os verdadeiros crentes. O joio são os filhos do diabo, são os filhos do maligno. É Jesus que está dizendo isso. O inimigo que o semeou é o próprio diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Essa é a explicação que Jesus deu para a parábola do joio e do trigo. E na parábola do joio e do trigo, o Senhor Jesus diz que tinha um senhor, que tinha um campo, ele semeou lá a boa semente, mas de noite vieram seus inimigos e semearam lá no meio o joio. E quando começou a nascer, os seus servos perceberam, falaram assim: Senhor, o senhor não escolheu uma boa semente não, porque lá no meio está um monte de joio. E aí o dono da fazenda, do sítio, disse: não,
eu plantei boa semente, é que durante a noite veio o inimigo e jogou essa semente de joio aí. E aí os servos perguntaram: o senhor quer que a gente arranque? E aí o dono da fazenda, o dono da plantação disse: não, deixa aí, porque se vocês forem arrancar agora, é possível que vocês acabem arrancando o trigo junto com o joio. Então deixe-o aí. Quando chegar o dia da ceifa aí, nós vamos separar o trigo do joio. Muito bem, Jesus, ao explicar isso, disse: é a igreja. A igreja é a boa semente, é o trigo, né? Naquele campo semeado do reino de Deus. Os filhos de Deus são a boa semente. Mas veio Satanás e semeou no meio do campo da igreja o joio. Essa é a semente ruim. Eles vão, por que Cristo não tira? Jesus mesmo disse: os servos não devem tirar o joio agora, para que não arranque o trigo junto. E muitas vezes a gente exagera, né? Muitas vezes na ânsia de tirar o joio, a gente acaba machucando trigo. É por isso que, como eu disse para vocês, por isso tem tanta gente hoje decepcionada e frustrada com a igreja, muitas vezes por causa da boa intenção daqueles que trabalham na igreja, mas que exageram às vezes na dose. A gente tem que ter paciência e lembrar, nós vamos ver o último parágrafo, que o cabeça da igreja é Cristo. Ele é dono dessa igreja, ele caminha no meio da igreja, os olhos dele penetram cada meandro da igreja, ele sabe quem é quem na igreja. Nós, como liderança da igreja, e aí eu gostaria de deixar essa palavra especialmente com você que é líder da igreja. Nós, como liderança da igreja, temos o dever de orar pela igreja, temos o dever de zelar pela igreja, temos o dever de aplicar de forma correta os sacramentos, de aplicar a disciplina, e aqueles que são de Cristo de fato, eles serão aperfeiçoados através disso, e os que não são de Cristo, eles não resistirão a isso. E se resistirem no meio da igreja, às vezes gerando dificuldade, nós temos que lembrar que o cabeça da igreja é Cristo, e Ele sabe o tempo certo, ou de converter esse coração, ou de separá-lo do meio do trigo. A nós tão somente cabe o exercício do cuidado com a igreja, do zelo, do pastoreio da igreja e da oração, principalmente a oração diante do Senhor, que é um meio de graça, para que a igreja seja conduzida de forma sábia de acordo com o Senhor. Muito bem, se no meio da igreja Satanás semeia o joio, é importante que a gente lembre também que em toda a igreja sempre haverá um remanescente fiel. E é isso que esse parágrafo também nos lembra: em toda a igreja sempre haverá um remanescente do povo de Deus, e esse remanescente ficará firme, estará lá junto até o fim, não pode ser destruído, não pode ser extinguido no meio do povo de Deus. Esse remanescente deve permanecer humildemente confiando no Senhor, sem se ensoberbecer. Olha lá, eu sou verdadeiro, eu não sou. E aí eu quero ler um texto para vocês sobre isso, especialmente sobre isso, que é um texto de Romanos capítulo 11, 18 a 22, e é um alerta severo de Paulo contra qualquer tipo de arrogância, porque nós não vamos sair daqui no próximo domingo falando assim: ó, eu sou trigo, você é joio. Uma coisa é estudar sobre o que é a natureza da igreja visível, outra coisa é o comportamento que eu devo ter. Veja, nem tudo que eu aprendo, eu devo sair por aí aplicando em qual sentido? No sentido de rotular pessoas. Eu devo aprender e guardar no meu coração para que eu tenha conhecimento que no meio da igreja existe essa possibilidade de ter joio. Mas esse conhecimento não me autoriza a sair por aí colocando rótulo nas pessoas. Porque eu devo lembrar que a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. E aí veja o que Paulo fala, e Paulo está tratando severamente o conflito que existia entre os judeus e os gentios, especialmente na igreja de Roma. E Paulo, depois de tratar do papel de Israel dentro desse ordenamento da fé, da salvação, os privilégios que Israel perdeu, e agora a situação de que o verdadeiro Israel de Deus é a igreja de Cristo, é o povo do Senhor, venha de Judá ou venha de Roma, não importa, esta é a igreja de Cristo. É a igreja daqueles que professam a verdadeira fé, a fé que Abraão tinha, porque os verdadeiros descendentes de Abraão, o verdadeiro Israel de Deus, é aqueles que têm a fé que Abraão tinha. Para que não houvesse divisão nem classificação dentro da igreja. E aí Paulo diz assim, veja lá, Romanos 11, 18 a 22. Não te glories contra os ramos,
Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Paulo está dando uma dura nos gentios, está dizendo assim, olha, vocês não se alegrem não de saber que muitos judeus caíram e estão separados de Cristo. Porque se eles que são os ramos, e aí ele faz referência a todo aquele histórico do Antigo Testamento, se eles caíram, imagine vocês. Se vocês foram enxertados, vocês foram enxertados pela misericórdia de Deus. Agora não se comportem como eles, para que vocês também não caiam. E esse alerta aqui é um alerta importante para a igreja de Cristo. E junto com esse ensinamento sobre o joio e o trigo, a gente sempre precisa desse alerta. Porque a minha função ao chegar na igreja não é procurar, deixa eu ver onde está o trigo sentado, para eu sentar lá do lado. Tem gente que é assim, né? Ela fala assim, não, eu quero participar do culto, então deixa eu sentar junto com os crentes. A minha função ao chegar na igreja é olhar amorosamente para cada um dos meus irmãos e já começar a intercessão naquele momento. Senhor, abençoa a minha vida e abençoa a vida de cada um desses meus irmãos que estão aqui comigo. Nós professamos a mesma fé no Senhor. Eu cheguei aqui com o coração cheio de ansiedade, de coisas que o Senhor precisa me responder. E eu sei que os meus irmãos também. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer para responder todo mundo de uma vez só. Mas todos nós precisamos de resposta. Então me ajude a olhar menos para o rosto, para a roupa, para o comportamento. Tira os meus olhos das pessoas. Me ajude a olhar para o Senhor. E me ajude a ombro com os meus irmãos, nos colocar diante do Senhor humildemente, para que o Senhor fale conosco. Ao entrar na igreja, interceda por quem está cantando, por quem está dirigindo a liturgia, por quem está pregando, porque também são membros desta igreja, como você, eles não são donos da igreja, e eles também precisam do cuidado do Senhor, e especialmente nesse momento, eles precisam de um cuidado muito maior, porque eles vão ser tentados por seus próprios corações, eles vão ser atacados pelo diabo para desestruturá-los, para tirar o foco deles, e ainda assim eles têm a responsabilidade de servir ao Senhor, auxiliando na condução da igreja, a adoração e o aprendizado. Então quando eu chego na igreja e olho para os meus irmãos, e olho para quem está responsabilizado de dirigir aquele momento de culto, eu tenho que interceder, tenho que orar, ao invés de catar os defeitos e ficar ali tentando classificar dentro da igreja quem é ou quem não é. Este capítulo que trata sobre a igreja, ele nos ajuda a enxergar a natureza, a realidade da igreja, mas não para que eu me torne um juiz da igreja, mas sim para que eu me torne um participante da luta real que toda a igreja enfrenta. E sim para que eu busque ser este remanescente fiel do Senhor, parte da igreja invisível de Cristo, parte da igreja visível também. Se nós observarmos, especialmente com a experiência do povo de Israel, nós vamos ver que toda a igreja sempre tem um remanescente fiel. E a minha oração e a oração de cada um de nós deve ser para que nós façamos parte desse remanescente fiel, que nós sejamos esse remanescente fiel. Mateus 16, 18 diz que a igreja, ela prevalecerá contra as portas do inferno, dito lá na maneira como está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, ou seja, ainda que Satanás semeie joio no meio da igreja, a igreja prevalecerá pelo poder do nome de Cristo. Mas eu preciso buscar individualmente ser esta igreja verdadeira, fazer parte desta igreja, confiar e depender de Cristo inteiramente,
para que eu não passe nem por esfriamento espiritual, nem por deserção, ou por qualquer uma dessas coisas, mas que o meu coração e a minha alma estejam sempre vinculados a Cristo, a minha mente sempre sondada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser igreja de verdade, e é essa marca que nós devemos buscar. Você não precisa de símbolos materializados. O que eu e você precisamos é aquilo que Paulo ensina à igreja aos Efésios: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E por que Paulo fala isso? Porque nós temos que suportar uns aos outros em amor. E suportar aí não é aquele suportar de fulano é insuportável, eu tenho que suportar ele. Não, não é isso. Quando Paulo fala suportai-vos mutuamente em amor, suportai-vos uns aos outros em amor, ele está dizendo o seguinte: olha, seja o seu ombro, o ombro embaixo do braço do seu irmão. Ou seja, que cada um de nós se dedique a ser o suporte na vida uns dos outros. Esse é o princípio da igreja. Ninguém considere o outro superior a si mesmo, muito pelo contrário, que eu tenha em vista primeiro o que é do meu irmão antes do que é meu. E que cada um de nós seja um ombro debaixo dos braços e das fraquezas uns dos outros. Esse é o conceito de igreja. Então, saber que existe no meio da igreja joio não é um argumento para que eu saia julgando as pessoas, muito pelo contrário. Saber disso é algo que urgentemente me chama a uma vida de oração e de constante confrontação do meu íntimo, e ao mesmo tempo que eu faço isso comigo, eu devo me esforçar e me dedicar e pedir o auxílio do Senhor para que eu seja suporte para os meus irmãos, para aqueles que estão comigo nesta jornada. Pois bem, chegamos então ao 6º parágrafo, e eu quero ler para que a gente possa concluir. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma, e eu quero acrescentar aqui, ou qualquer bispo, ou qualquer apóstolo da atualidade, ou qualquer chefe ou dono de qualquer igreja da atualidade, o cabeça da igreja. Senão que ele e todos estes que tentam usurpar a paternidade ou o senhorio da igreja, ou a chefia da igreja, ou a cabeça da igreja, todos eles igualmente são anticristos. E estes anticristos são aqueles referidos na palavra de Deus como o homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja que é de Cristo, contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Então aqui, vocês que estão acompanhando aí com a Confissão de Fé, viram que eu fiz alguns acréscimos. Eu vou sempre lembrar o porquê. Quando a Confissão de Fé foi escrita, havia uma severa luta entre o protestantismo, que tinha surgido há menos de um século, e a Igreja Católica Apostólica Romana. E então, nesse conflito bilateral, havia acusação mútua das partes quanto aos outros, de serem hereges, de serem anticristãos. E quando a confissão foi escrita, em alguns momentos a confissão ela é extremamente beligerante nesse assunto. Lembra, a confissão de fé não é a nossa única regra de fé e prática, e ela é falível. E aqui existe um problema na confissão de fé. E que problema é esse da confissão de fé? O problema é que a confissão de fé, ela só contemplou o problema da época. E é natural, ela foi escrita no século 17, ela só pode combater o que era real no século 17. Então, está parcialmente correto. Por que parcialmente correto? Porque faltam aqui algumas outras entidades que deveriam ter sido colocadas, e eu acrescentei. Qualquer indivíduo, seja o Papa, ou seja, um bispo de alguma denominação, de alguma igreja, ou alguém que toma para si o título de apóstolo, ou alguma outra dessas figuras eclesiásticas
que se acham dono da igreja, cabeça da igreja, senhor da igreja. Qualquer um desses indivíduos, de acordo com aquilo que diz as Escrituras, e a Confissão de Fé acertadamente classifica esses homens assim, eles não são nada mais, nada menos do que anticristos, homens do pecado, filhos da perdição, que se exaltam contra Cristo e combatem tudo aquilo que se chama Deus. E aí, que me perdoe você que talvez veio de uma dessas tradições que eu citei aqui, como por exemplo a tradição católica. Que me perdoem vocês pela franqueza, mas eu preciso dizer isso. Vocês têm dentro da casa de vocês uma Bíblia, e ao ler essa Bíblia, vocês vão perceber claramente que a palavra de Deus estabelece um único cabeça para a igreja, e ele é Cristo. Um único chefe para a igreja, e ele é Cristo. E somente ele e a palavra dele são inerrantes e têm autoridade. Portanto, o Papa não é inerrante, nem falando em nome da igreja e nem falando em nome de si mesmo. E aí, pensando especificamente no nosso tempo, se você acha que o Papa é inerrante, então você tem que admitir que você não passa de um pinguço, que bebe muito e ora pouco, porque foi isso que ele acabou de dizer sobre os brasileiros. Mas nem quero entrar nesse detalhe, que acredito que foi uma piada sem graça. Mas o ponto é que a Escritura não autoriza isso. Qual que é a base para a Igreja Católica pensar ou alegar a respeito do seu chefe de que ele seja o cabeça da igreja? Bom, nós vamos ver alguns textos aqui que contradizem isso, e eu quero daí explicar essa situação para vocês. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Colossenses capítulo 1, verso 18, que nós lemos na abertura, e eu quero repetir agora. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Está falando de quem? De Cristo. Não está falando de Pedro, não está falando de nenhum líder de igreja, e nem nenhum líder que surgiria, mas Paulo está falando exclusivamente de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Próximo texto, Efésios 1, verso 22. Falando a respeito de Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando, olha, Deus colocou todas as coisas sob os pés de Cristo Jesus, e para ser o cabeça, Deus o deu à igreja. Ele é o cabeça da igreja. Mateus 23, de 8 a 10, preste bem atenção, palavras de Cristo Jesus ressurreto. Olha o que Jesus disse: vós porém não sereis chamados mestres. Ele está falando com os apóstolos, inclusive lá no meio deles estava Pedro. Jesus está dizendo: vós porém não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ou seja, ninguém deve adorar nenhum indivíduo, por mais que esse indivíduo tenha muito conhecimento bíblico, não deve ser adorado, não deve ser cultuado, porque não passa de um irmão nosso, porque mestre só tem um, que é Cristo. Mas vou continuar. Veja, Jesus ainda é mais enfático, ele diz: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Deixa eu parar aqui. Ele não está falando de pai de sangue não, porque todos nós temos um pai. O que ele está falando sobre a paternidade da igreja, sobre a liderança da igreja, sobre a chefia da igreja. Jesus diz para os apóstolos: a ninguém sobre a terra, ninguém sobre a terra, chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Quem é o pai da igreja? É Deus. Ah, mas teve o pastor tal, teve o São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Bom, primeiro, eles são santos porque eles creram na obra de Cristo, não porque eles praticaram só coisas santas, porque eles pecaram também. E aí tudo bem, vamos aceitar que a tradição os chame assim, mas eles não devem receber culto, porque eles não são chefes da igreja,
e não foram. Eles não são donos da igreja e não foram. Eles não são o pai da igreja e nunca foram. Eles foram bons teólogos e bons pastores no seu tempo. E como bons pastores, se você ler Cidade de Deus, você vai ver que eles se humilhavam diante de Deus. E que eles tratavam os seus irmãos como irmãos. E eles reconheciam que só tinha um cabeça da igreja, que é Cristo. Que só tem um pai da igreja, que é Deus. Terminando o verso 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Não deixa ninguém chamar você de guia. Ele é meu guia espiritual. Não tem negócio de guia espiritual, não. Só um é o nosso guia, e o nome dele é Jesus. E ele coloca o Espírito Santo dele dentro do nosso coração para nos guiar em toda a verdade e nos guiar no caminho do Senhor. Vou ler mais. Se você está achando isso duro, deixa eu ir mais à frente. Só estou lendo Bíblia aqui para vocês. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 3 a 4 e de 8 a 9. Veja bem. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se, veja bem, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ou seja, a ponto de assentar-se na igreja, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E é duro quando a gente vê religiões no mundo, de católicos a neopentecostais, dando autoridade a homens, para sentar no trono da igreja, dando a eles culto, adorando e obedecendo cegamente a eles, como se as palavras dele fossem as próprias palavras de Cristo. Isso é dramático e terrível, porque isso é de uma falta de conhecimento das Escrituras absurdo. É ginasiano, porque até um adolescente que leia as Escrituras vai saber que isso não pode acontecer. Versos 8 e 9, de 2 Tessalonicenses 2. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Pastor, mas ele fez milagre. Paulo está dizendo lá no final, quando o iníquo aparecer, o anticristo, ele vai atuar com a eficácia de Satanás, vai fazer milagre também. Se você acha que milagre é um parâmetro para determinar se alguém é santo ou não, se prepare então, porque você vai chamar Satanás de santo. Porque Paulo está dizendo, ele também vai fazer milagre. E tem feito por aí. Se você é um pouquinho mais velho, você deve lembrar da época em que os crentes desavisados e os crentes neófitos andavam atrás de pessoas aí que oravam e nascia dente de ouro na sua boca. E tem gente achando que isso é coisa de Deus. Meus irmãos, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, mas nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Apocalipse 13, 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. É isso que estes homens que sentam na cadeira, no trono das igrejas fazem. Eles difamam o nome de Cristo, eles se levantam contra Cristo. Tem um pastor brasileiro aqui, um bispo, né, que é dono de uma grande denominação. Entre tantas abominações que ele fala, e ele tem milhares, dezenas de milhares de seguidores e igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, tem um sermão dele curioso, que ele vai interpretar o primeiro milagre que Jesus realizou num casamento, e ele tem a audácia de dizer a respeito deste milagre, que Jesus fez uma coisa que ele não faria, transformar água em vinho. Imagina, para o povo encher a cara e beber. E aí ele diz, vem para cá, vem para a igreja universal, porque aqui nós não vamos fazer milagre de transformar água em vinho, não. Aqui nós vamos resolver seu problema financeiro, aqui nós vamos resolver seu problema espiritual, porque, ou seja, esse camarada, ele teve a audácia
de criticar o milagre de Cristo. Isso é anticristianismo. E aí eu estou citando a história de um bispo, né, pentecostal para vocês, para não dizer que eu estou pegando no pé de uma denominação especificamente. O que nós crentes precisamos saber é que, seja numa igreja católica, seja numa igreja neopentecostal, ou se acontecer numa igreja presbiteriana, você como crente, filho do Senhor, membro da igreja de Cristo Jesus, verdadeiramente convertido, você deve ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática. E se você estiver num lugar onde o líder da igreja está querendo tomar para si aquilo que é exclusivamente de Cristo, você tem que sair deste lugar, porque só tem um cabeça da igreja, e ele é o próprio Cristo Jesus. Não é o Papa, não é o bispo, não é nenhum deles, mas tão somente Cristo Jesus. Mais alguns textos para corroborar. Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é o nosso guia? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que nos dirige? Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não são os homens que dizem que somos filhos de Deus, é o próprio Espírito de Deus no nosso coração. Todo o poder está nas mãos, única e exclusivamente de Cristo, Filho de Deus, no céu e na terra. Mateus 28, 18. E Ele não delegou a chefia da igreja a ninguém. E aí nós vamos lá para a história de Pedro, né? Jesus chega certa feita para Pedro e para os discípulos diz assim: quem que vocês dizem que eu sou? Aí alguns, o povo fala que o senhor é Elias reencarnado. Que bobagem. O senhor é profeta, que o senhor é isso. E aí Pedro se volta para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus elogia Pedro e diz: você verdadeiramente é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as pessoas vão lá e interpretam da seguinte maneira: o que Cristo estava dizendo é o seguinte, a palavra Pedro, o nome Pedro é pedra. E então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, sobre essa pedra. E Jesus não está falando de Pedro, até porque a lógica do texto não combina. As pessoas vão interpretar que Jesus estava ali nomeando Pedro como a pedra fundamental da igreja. E a gente sabe que Pedro não é a pedra fundamental da igreja. A pedra rejeitada pelos construtores é uma profecia do Antigo Testamento a respeito de Cristo. Ele é a rocha, Ele é o fundamento, Ele é o rochedo da nossa salvação. Jesus não está falando de Pedro, mas o que Jesus está fazendo ali, é um artifício da língua em que a Bíblia foi escrita. Jesus está dizendo o seguinte: Pedro, tu és Pedro, né? Tu és Pedro, significa tu és pedra, e sobre esta pedra, a ideia Pedro, o seu nome é pedra, e aquilo que sai da sua boca é uma produção da pedreira. Essa é a ideia. Ele está dizendo: olha, o Pedro, que é a pedra, produz o quê? Produz pedras. Do mesmo jeito que você chama lá o nome, por exemplo, Mara. Mara é amarga, né? E existe lá no deserto as fontes de Mara, onde o povo, na caminhada exaustiva, precisando de água, chegou, mas as águas eram amargas. A fonte de água chamada Mara produz que tipo de água? Água amarga. Por isso que tem esse nome. E o artifício ali é que aquilo que Pedro produzia era adjetivado pela principal característica dele. Pedro é pedra, então o que Pedro acabou de produzir? Uma pedra. E qual a pedra que saiu da boca de Pedro? Qual a pérola, né? Vamos chamar essa pedra de preciosa. Qual a pérola que saiu da boca de Pedro? A declaração dele. Qual foi a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E gramaticalmente, na língua grega, quando nós lemos ali, o que Pedro está dizendo, o que Jesus está dizendo é:
sobre essa sua declaração, sobre o conteúdo dela, eu edificarei a minha igreja, porque de fato é sobre Cristo que a igreja é edificada. Ele é a pedra fundamental, Ele é o rochedo da nossa salvação. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, sobre essa pedra que você acabou de proferir, eu vou edificar a igreja. Não é sobre Pedro, não foi Pedro que foi crucificado na cruz pelos nossos pecados, foi Jesus. Então Pedro não é o primeiro pai da igreja, nem o primeiro chefe da igreja, nem o primeiro papa. E ninguém após dele, ou sucessor dele, pode tomar para si isso, porque o próprio Cristo proíbe. Como que Cristo iria proibir todos os apóstolos de terem um pai, de terem um guia sobre essa terra, e ele mesmo, capítulos antes, teria instituído Pedro para ser o chefe? Quando Jesus, lá depois da ressurreição, ele tem uma conversa íntima com Pedro, e chama Pedro, ele chama Pedro para fazer o quê? Para cuidar das suas ovelhas, para apacentar as suas ovelhas. Ele não chama Pedro para chefiar a igreja. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, então apacenta os meus cordeirinhos. Jesus está dizendo: então seja um pastor da minha igreja. Ou seja, de quem que é a igreja? É de Cristo. Quem é o chefe da igreja? É Cristo. E Pedro foi chamado para quê? Para servir essa igreja. Não é para ser dono da igreja. Não é para sentar no trono e segurar o cajado do pescador. Numa catedral revestida de ouro, ouro que foi conquistado às custas de gente humilde, pobre e ignorante, que tentava comprar a redenção dos seus parentes que morreram. Ouro que foi usado para construir uma catedral que infelizmente leva o nome de Pedro. E eu tenho certeza que se Pedro pudesse voltar hoje, ele ia dizer: misericórdia, derruba tudo aquilo lá. Uma catedral construída com dinheiro de extorsão de crentes, através de indulgências, para tentar salvar alguém do inferno. Estes homens todos deveriam se envergonhar diante de Deus, mas eles não se envergonham, muito pelo contrário, eles tomam para si o título de chefe, dono da igreja, pai da igreja, da verdadeira igreja segundo eles, e continuam a enganar e a iludir, porque a Bíblia que eles têm no seu altar é a mesma Bíblia que você tem. Ela só é diferente porque eles ousadamente, seguindo a direção de alguém que se diz pai da igreja, dono da igreja, acrescentaram naquele livro deles alguma coisa que não tinha no livro dos apóstolos. No livro que foi fechado no 3º século da era cristã, não está lá. E toda a era cristã foi teve como livro, regra de fé e prática, um livro de 66 livros. Aí lá no Conselho de Trento fizeram um acordo político lá e acrescentaram mais uma meia dúzia de livros. Mas eu digo para você, use somente os 66 livros, que estão desde o 3º século até o Concílio de Trento, e você vai saber o suficiente que você precisa para identificar o erro e a mentira, não apenas nessa igreja, mas em todas as outras igrejas que têm líderes e chefes que se consideram donos da igreja. Pastor, por que o senhor está falando de forma tão enfática desse assunto? Primeiro, porque me dói ver gente sincera e honesta sendo enganada. Segundo, porque a palavra de Deus me chama a denunciar o erro e a ensinar a verdade. Terceiro, eu falo enfaticamente para que você que é membro dessa igreja, se um dia você notar algo diferente da minha parte, ou da parte de qualquer liderança da igreja, que você não aceite isso. Porque a liderança da igreja é para servir o povo de Deus. Nós todos somos irmãos, não pode haver clericalismo no nosso meio. Nós todos temos um único que é o cabeça, que é Cristo Jesus. A Ele nós devemos obediência, a Ele nós devemos serviço, a Ele nós devemos adoração. A igreja é dele. A visível, cheia de imperfeições, mas Deus nos deu ministérios para aperfeiçoamento. A invisível, nenhum de nós sabe exatamente qual é, mas queremos de todo o coração que o maior número de pessoas façam parte desta igreja, porque é este o povo que será reunido por Deus dos 4 cantos da terra no último dia,
sob a liderança de Cristo Jesus. E esse povo, por causa do sacrifício de Cristo, avançará pela eternidade e desfrutará do gozo e da alegria no Pai, para todo sempre. Que Deus nos ajude, para que nós tenhamos amor por esta igreja, zelo por ela, e que Ele não nos deixe cair nos enganos, nas invenções e contradições dos homens, mas que nós sejamos fiéis e sinceros, servindo ao Senhor. A igreja precisa continuar combatendo todo tipo de clericalismo. A igreja não pode sucumbir a nenhum tipo de sacramentalismo inventados por homens. Só existem 2 sacramentos: o batismo e a ceia, ordenado por Jesus. A igreja não pode sucumbir a eclesiocentrismo. O centro da igreja não é de homens, nem de pastores, nem de bispos, nem de apóstolos. O centro da igreja é Cristo. A igreja precisa resolutivamente resistir a todo tipo de idolatria, santolatria que exista por aí. Porque Cristo é o cabeça da igreja e Ele é o único que deve ser adorado. Em Cristo Jesus, todos nós somos objetivamente santificados na glória. E progressivamente estamos sendo santificados no tempo. E nós só temos um mediador entre nós e Deus, e o nome dele é Jesus. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o mediador entre Deus e os homens. E o Espírito dele foi colocado em nosso coração para nos capacitar a adorá-lo e a obedecê-lo. O que passar disso é exagero e desvirtuamento humano na condução da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero encerrar isso dizendo, nenhum de nós está livre de erros. Muitas vezes nós começamos empreendimentos de forma errada, e Deus, pela sua misericórdia, ao longo do processo, Ele vai nos corrigindo. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nenhum de nós pode garantir a forma como nós começamos, mas a fé em Cristo Jesus e a palavra de Deus, ela nos garante a forma como vamos terminar. Se nos dedicarmos ao aprendizado da palavra de Deus, se nos deixarmos diariamente corrigir, exortar e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra, o Senhor vai nos aperfeiçoar. Então não é vergonha eu ter de alguma forma contribuído, participado de alguma coisa desse tipo, quando eu não tinha conhecimento e não sabia disso. Mas a partir do momento em que a palavra de Deus e o Espírito me iluminam para compreender, a partir desse momento então eu devo tomar as decisões sérias que precisam ser tomadas. E eu devo passar a cuidar destes assuntos, a questionar, a buscar a verdade e a andar na verdade. Portanto, que Deus te abençoe. A igreja é um lugar de bênção, é um lugar de crescimento e aperfeiçoamento para a vida de cada um de nós. Mas tem que ser a igreja como Cristo desenhou a igreja. E a igreja que Cristo desenhou é a igreja da qual Ele é o cabeça, a quem Ele concedeu ministérios para servi-lo e para servir o povo de Deus. Deus não concedeu ministérios para que recebam culto das pessoas, mas Ele concedeu ministérios, apóstolos, pastores, evangelistas, para servirem ao corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Estamos todos debaixo da liderança dEle. A Ele devemos satisfação, a Ele devemos obediência. Busque uma igreja assim, participe de uma igreja assim, se envolva numa igreja assim, e dentro dessa igreja, olhe para Cristo, e ajude os seus irmãos, dando suporte, para que todos nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados, e cada vez mais conectados com Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Que Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento, pedindo a direção, a força dEle. Muitas vezes ensinos assim, nos chamam para tomadas de decisões muito sérias, e a minha oração hoje é que Deus te dê força, para que você tome uma decisão firme, séria, a respeito da sua fé, da sua vida como membro de uma igreja, da sua vida como filho de Deus. Que você peça a direção do Espírito Santo. Eu vou pedir também, para que você faça aquilo que for a vontade de Deus, e que nós oremos pela igreja, para que ela seja cada vez mais provada pelo fogo, e cada vez mais
aperfeiçoada por Cristo Jesus. Ó Deus bendito, nós te somos agradecidos, ó Pai, porque nos tem ensinado pela tua palavra. E nós pedimos ao Senhor primeiramente perdão pelas vezes que erramos, quando criticamos a igreja que é do Senhor, quando não entendemos corretamente aquilo que acontece dentro da igreja. E nós queremos pedir perdão ao Senhor e clamar ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos, ó Deus, membros da igreja de Cristo invisível, que nós cremos que por meio de Cristo Jesus nós somos, mas nos ajude também a ser membros da igreja visível, de forma, ó Deus, comprometida, de forma dedicada, de forma humilde, de forma consciente de que este lugar não é um lugar perfeito, mas todos que aqui estão caminhando em busca do aperfeiçoamento em Cristo Jesus, de respostas, de transformações, de mudanças. E se alguém no meio não está assim, não é papel nosso, ó Deus, não é papel nosso distinguir, rotular ou identificar quais são essas pessoas. O Senhor no tempo próprio há de fazer, mas até que se prove o contrário, é papel de cada um de nós suportarmos uns aos outros em amor. Então nos ajude nisso, ó Deus, nos ajude, e que nós tenhamos quem nos suporte também, porque somos fracos e necessitados. Ajuda-nos, ó Deus, como liderança da igreja, para que sejamos humildes e reconheçamos sempre o nosso lugar de servos, porque só tem um cabeça desta igreja, e Ele é Cristo, o Senhor. Portanto, ajuda-nos a Te servir, ó Deus, de forma dedicada, empenhada, e com, ó Deus, toda a obediência e sinceridade de coração. Que assim, ó Deus, o Senhor nos conduza como uma igreja verdadeiramente cristã. E nós pedimos ao Senhor, especialmente por aqueles que porventura estejam assistindo esse vídeo, e que, ó Deus, tenham sofrido, tenham passado, e tenham um histórico, ó Deus, em igrejas que não obedecem aquilo que as Escrituras nos ensinam. Que o Senhor lhes conceda, ó Deus, a cura para todo esse passado, talvez muito nevrálgico que eles têm. Mas quero pedir, Senhor, também que o Senhor conceda coragem, firmeza e intrepidez, para que eles possam, ó Deus, dirigidos pelo Espírito do Senhor e pela Tua Palavra, que eles possam tomar uma decisão sábia, ó Pai, de buscar para si uma igreja, um povo, que, ó Deus, busque a verdadeira fé em Cristo Jesus, através da obediência sincera à Tua Palavra e aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu como princípio, como natureza para a igreja visível. Que o Senhor abençoe, ó Deus, e fortaleça a vida de cada um desses irmãos. E no restante deste dia, ó Deus, que o Senhor fique conosco, nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê a bênção da comunhão com as nossas famílias e amigos nesse dia. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, quero desejar a vocês um excelente domingo, que vocês tenham aí um bom almoço com suas famílias, e logo mais à noite estaremos juntos, às 18 horas, para o nosso culto de adoração a Deus, falando sobre os desafios atuais para um cristianismo antigo, que é o tema que temos usado neste mês nas mensagens. Que Deus abençoe, bom domingo a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.